A gente tem, então, tem ajudado na implantação desse hub regional do IARC. A sede física do hub vai ser em Buenos Aires, mas a gestão tem participação direta da RINC. A grande vantagem dessa rede é que a gente fala com esses organismos internacionais como um bloco, o que facilita as coisas. É também um processo de amadurecimento desses organismos, como a OPAS, como a IARC, a Agência Internacional de Energia Atômica, que também tem programa de controle do câncer, o ICC. Esse processo de amadurecimento também por parte deles é interessante porque eles estão acostumados a trabalhar em nível bilateral, então são sempre ações com os países diretamente, individualmente, e a gente passa, através da RINC, a ter muito mais força para negociar com eles um envolvimento em cooperação técnica no nível mais abrangente. Desde o início, que o ICC, a OPAS, o OMS, a Agência Internacional de Energia Atômica e o IARC, entre outras instituições não governamentais e governamentais também, têm trabalhado conosco dependendo do tema. Desde o início, que o ICC, a OPAS, o OMS, a Agência Internacional de Energia Atômica e o IARC, entre outras instituições não governamentais e governamentais também, têm trabalhado conosco dependendo do tema. A Unasul Saúde, ela trabalha com algumas diretrizes estabelecidas no plano quinquenal de 2010 a 2015. Mas na época que se fez, em 2010, se estabeleceu objetivos muito amplos e pouco objetivos. Então, a gente, através da RINC, a gente tem atendido esses objetivos, mas não existe nesse plano quinquenal, que está sendo, inclusive, revisto, ações específicas relacionadas a câncer. Tem lá objetivos com relação às doenças crônicas não transmissíveis e alguns indicadores estabelecidos com relação aos determinantes sociais, a melhor qualidade de vida e outros assuntos, mas não especificamente a temas. A RINC é que desenvolveu esses temas a partir da necessidade dos próprios países e das possibilidades de intercambiar conhecimento e prover assistência técnica entre os países. O Brasil, como eu já falei, ele tem um papel muito importante nesse processo, porque ele coordenava já essa aliança, passou a coordenar a rede dos Institutos Nacionais de Câncer, e ele é sede da Secretaria Executiva. Então ele exerce um papel de liderança, de extrema importância de liderança em todo o processo colaborativo. Apesar de que os grupos de trabalho eles têm autonomia e eles têm uma coordenação própria, então que estão subordinados à gestão, ao grupo de gestão da RINC, esse colegiado de gestão, representados pelos governos da Unasul e de outros países da América Latina, mas para cada grupo temático, grupo de trabalho, existe um coordenador. Então, por exemplo, o grupo de biobancos, que eu já falei lá no começo, é coordenado pelo Brasil, pela área de biobancos do INCA, no Brasil. O Gustavo Stefanov hoje é o coordenador do grupo de biobancos, que tem 13 países integrando esse grupo. O grupo de câncer do colo do útero é liderado pela Argentina, coordenado pela Argentina, pela coordenadora do programa de câncer do colo do útero da Argentina,
Agora eu vou falar de o grupo de registros, tem uma gestão tripartite, que tem o Brasil, a área de registros do INCA, tem uma outra líder que é do Equador e da Argentina também, do Instituto Nacional de Câncer da Argentina. Existem outros grupos também que começaram a se formar, mas não evoluíram tanto. Por exemplo, o grupo de câncer de mama, que se formou a partir de uma oportunidade, foi totalmente oportunístico isso, foi durante um evento sobre câncer de mama, cirurgia de câncer de mama aqui no Rio de Janeiro, e então os representantes de governo estavam juntos e começaram a formar esse grupo, mas inicialmente aproveitando um programa de qualidade em mamografia que o INCA tem. Mas isso não foi muito adiante, porque tem países que nem mamógrafo tem. Então, a gente está revendo isso e provavelmente esse grupo vai ser reativado de uma forma mais efetiva no segundo semestre desse ano, 2014. A gente viu que os países que formaram esse grupo de câncer de mama inicialmente são países que já têm o seu programa de controle, de prevenção, de controle de câncer instituído. Então, para se abstrair disso e colaborar intensamente para uma ação de cooperação entre esses países, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, que foram os países inicialmente que conversaram a respeito da formação desse grupo, ficava difícil. Então, o grupo provavelmente vai ser liderado por países que ainda não têm um programa tão desenvolvido assim. Sobre a RINC, eu não sei se você tem mais alguma pergunta que eu possa esclarecer. Eu dei uma pincelada mais ou menos por tudo que a RINC... Alguma observação a mais que você queira desenvolver? A gente... Por exemplo, vacina HPV. A vacina HPV O Brasil instituiu agora como uma política pública, né? Isso existe em outros países? Não? Isso. O que tem aqui que não tem lá, o que tem lá, o que não tem aqui? Como é que é essa troca? Bom, a gente, como eu já falei, a RINC ela não tem como interferir nas políticas de câncer dos países. Ela pode propor ações através desses grupos de trabalho. E como os representantes dos governos fazem parte da RINC, então essa troca de informação e de conhecimento fica mais fácil e influencia em decisões. Com relação à vacina HPV, isso é um tema ainda bastante polêmico. Tem alguns países que já... A Argentina, por exemplo, começou, que é líder desse processo, líder do grupo de câncer do colo do útero, começou com um projeto piloto numa província no norte, vacinando as meninas de 10, 12 anos, na província de Jujuy, uma província perto da fronteira com a Bolívia, e a partir dessa experiência começou a expandir esse programa para outras províncias. Já a experiência do Brasil, a introdução a nível nacional da vacina através do Programa Nacional de Vacinação. Então, as estratégias elas diferem, eu citei aqui apenas 2 casos, elas diferem de país para país. Então, no que a RINC pode colaborar, né, com relação ao HPV? A gente tem, naqueles 5 projetos que eu falei no início, que a gente desenvolveu, existe um programa de assistência técnica para introdução da vacina contra o HPV. Então, a gente, essa ação é a criação de um subgrupo que troca informações sobre as experiências dos países na implementação da vacina. Isso tem como objetivo o quê? Enriquecer os outros países de informações que países que já têm a vacina possam oferecer a esses que ainda não passaram por essa experiência e tal. Porque tem países que começaram a introduzir a vacina sem ter um programa nacional de rastreio.
de rastreamento. E a gente, de screening, a gente tem um programa, o Brasil tem um programa de prevenção e detecção do câncer do colo do útero, já há bastante tempo. E uma coisa não inviabiliza a outra, pelo contrário, uma coisa completa a outra. E a partir, então, dessas experiências, a gente, no âmbito da RINC, a gente troca experiências, tem como objetivo a elaboração de um manual para a implementação da vacina. E isso está no interesse também das organizações que têm promovido a implementação da vacina, como a OPAS, por exemplo, que é uma das organizações, como eu já falei, uma das organizações que trabalha com a RINC. Todos os países da América do Sul participam desse Unasul? Todos os países participam, com uma única exceção, não porque não queira, mas porque tem dificuldades de infraestrutura, que é a Guiana. Mas todos os outros países participam, todos os países da América do Sul, como membros titulares da RINC. Os outros países da América Latina, que são hoje México, Cuba, Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba já sei? Não sei. Honduras, Guatemala, Honduras, Panamá, México, Cuba. Esses países fazem parte da RINC como membros associados. Na prática, isso não faz diferença nenhuma com relação à operacionalização das ações, ou seja, eles fazem parte dos grupos de trabalho da mesma forma que os países da Unasul, da América do Sul, fazem. Isso não há distinção quanto a isso. A RINC, como a RINC é uma rede da Unasul Saúde, então ela presta contas ao Conselho de Ministros da América do Sul.